Congresso aprova a liberação de mais de R$1 bilhão para o Ministério da Educação. Os recursos vão para o FIES e para o Enem. A CPI da Lei Rouanet ouve a ex-ministra da Cultura, Ana de Holanda. Na gestão dela foram descobertos os primeiros indícios de irregularidades na pasta. E esta edição destaca também: projeto em análise na Câmara propõe a criação de uma espécie de Lei Rouanet para as pesquisas científicas, mas esbarra na crise econômica. E no segundo episódio da série especial sobre a reforma do ensino médio, você vai ver que oposição e governo concordam que ela é necessária, mas divergem nas soluções propostas. Boa noite em Brasília, 8h03. O Jornal da Câmara começa agora. O Congresso Nacional aprovou hoje o projeto de lei que libera mais de R$1 bilhão para o Ministério da Educação. A maior parte desse recurso vai para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, com o objetivo de pagar as universidades privadas que fazem parte do programa. Quem tem os detalhes é a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde da Câmara. Olá, Dini, boa noite. Agora fica resolvida essa questão do atraso no repasse de dinheiro para as universidades privadas, né? Boa noite, Aciene. Resolve, segundo o ministro da Educação, o deputado licenciado Mendonça Filho, que esteve aqui no plenário da Câmara acompanhando a votação desse projeto que libera mais dinheiro para a pasta. Desses mais de R$1 bilhão que agora vão para o Ministério da Educação, como você disse, a maior parte vai para o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. E isso vai permitir a renovação de cerca de 1,5 milhão de contratos de estudantes que frequentam universidades particulares do país. Outra parte desse dinheiro vai para a realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas antes de chegar nessa aprovação aí, deputados e senadores tiveram que aprovar a manutenção de vetos presidenciais que trancavam a pauta do Congresso. Vamos acompanhar na reportagem. Como nas tentativas anteriores, a sessão do Congresso Nacional começou em meio à obstrução. A justificativa da oposição ao governo de Michel Temer é que um novo veto presidencial havia entrado na pauta e precisava ser discutido antes de os dois primeiros terminarem de ser votados. Os defensores do governo a atacaram. Lamentavelmente, o PT, que causou um desastre na economia do nosso país, fica agora impedindo que se resgate recursos para a educação, para se pagar o FIES. São os estudantes que recorrem ao financiamento público para estudar. A crítica era porque os vetos presidenciais impediam a votação dos demais itens, como o projeto que libera mais dinheiro para o FIES, o programa que financia cursos superiores e instituições particulares. A nossa obstrução, ela se deve exatamente para que o FIES não desapareça no futuro, presidente Renan Calheiros. Porque congelar os gastos públicos durante 20 anos, coisa que nenhum país do mundo fez, tamanha é a irracionalidade desta política, vai prejudicar não só o FIES, vai prejudicar toda a educação pública e privada brasileira. Foi votado e mantido o veto que impedia a criação de cargos em diversos órgãos federais, outro que dava incentivos fiscais para investimentos em saneamento básico e um terceiro que reajustava os salários de defensores públicos federais. O último item movimentou os debates. Eles defenderam ao longo do último período 1,5 milhão de brasileiros e brasileiras, sobretudo os mais pobres, em áreas como a educação, a saúde, o acesso a benefícios previdenciários, o BPC. Eles são os únicos com a possibilidade de postularem contra a União. A Defensoria Pública merece reajuste. Mas, senhores parlamentares, o reajuste ultrapassou a inflação. Estão tendo reajuste de quase 100%. Quase 100%. Inadmissível, inexequível. Isso não é olhar
para os pobres. E o plenário chegou a uma das votações mais esperadas do dia. O projeto que libera mais dinheiro para o Ministério da Educação, garantindo recursos para o pagamento do financiamento estudantil bancado pelo governo, o FIES, que está tendo atrasos. Sem dúvida nenhuma, a aprovação desse PLN resolverá o problema neste ano. Certamente teremos problemas nos anos subsequentes, como lamentavelmente já temos tido nos anos anteriores. Mas é assim que vai se levando, ano a ano, garantindo a possibilidade de o aluno completar a sua formação, completar o seu bacharelado e, a partir daí, poder exercer uma profissão de nível superior. Com a defesa unânime da proposta, o projeto foi aprovado de forma simbólica. A reclamação foi sobre a forma como a votação foi encaminhada. Acelerar a votação do FIES e entrar na votação da LDO. Na LDO tem a previsão do teto do gasto. Aplicado o teto do gasto do FIES, aquela parte que é subsídio poderá cair e vai ficar mais caro e inviável para os alunos que contrairão crédito. O teto não vai diminuir o valor da educação e muito menos do FIES. O teto é pelo todo do orçamento. O teto não é específico para a educação. O teto é no teto do gasto, no limite do orçamento. E os recursos da educação e da saúde serão mantidos pelo piso. E o piso garante a recomposição com relação ao FIES, que é uma grande vitória dos estudantes e dessa casa. Vale ressaltar que ainda tem assuntos a serem votados na sessão do Congresso Nacional. Entre eles, 8 projetos de lei que liberam mais dinheiro para vários órgãos públicos e o fim da votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece regras para a elaboração do orçamento público do ano que vem. A sessão do Congresso Nacional está suspensa desde as 4h20, ou seja, faz quase 4 horas, né? Isso foi uma estratégia dos deputados que apoiam o governo de Michel Temer para conseguir votar lá na comissão especial da PEC 241, a proposta de emenda à Constituição que estabelece esse congelamento no teto um teto de limite, ou seja, o teto para os gastos públicos durante 20 anos, que até os deputados chegaram a discutir aí um pouquinho que a gente viu na reportagem. Era necessário que se votasse lá na comissão especial a redação final dessa PEC, que já foi aprovada uma vez aqui no plenário. Mas, como é uma emenda à Constituição, ela precisa passar por uma segunda votação aqui no plenário. Essa votação está prevista para segunda-feira da semana que vem. Mas ela não poderia vir ao plenário se ela não tivesse essa redação final aprovada lá na comissão especial, que foi o que aconteceu agora há pouco. É uma mera formalidade, mas é uma formalidade necessária e exigida pelo regimento. Jaciane, uma última informação. Tinha também uma sessão da Câmara prevista para hoje, mas com todas essas votações, tanto da PEC quanto aqui da sessão do Congresso Nacional suspensa, ela acabou sendo cancelada. É com você, Jaciane. Obrigada, Dini, pelas informações. 3 vetos à lei que regulamenta o trabalho dos agentes comunitários aguardam a análise do Congresso Nacional. O Poder Executivo cortou alguns pontos que os agentes consideram prioritários. E eles prometem uma grande mobilização nacional para tentar convencer deputados e senadores a derrubar os vetos. Entre os principais pontos do texto aprovado está a implementação do adicional de insalubridade, mas este foi um dos itens vetados pelo Executivo. Hoje não existe regulamentação da insalubridade para o agente comunitário, para o agente de combate a endemias no âmbito de Brasil. Só existe uma norma já ultrapassada do Ministério do Trabalho e Emprego, do ano de 70, mas assim não é utilizado específico para a nossa categoria, que teve a regulamentação no ano de 2006. Então, assim, a nossa categoria não está inclusa nessa norma regulamentadora. Então, é uma oportunidade do Congresso corrigir esse erro e regulamentar essa insalubridade, já que os nossos trabalhadores estão expostos a riscos insalubres em várias comunidades. Além do adicional de insalubridade, o Executivo vetou outros 2 pontos da lei. A determinação de que o governo federal pague pelos cursos de qualificação dos agentes comunitários e a prioridade para os agentes no programa Minha Casa Minha Vida. O nosso trabalhador, ele é obrigado por lei a morar na comunidade onde ele trabalha. Então, muitas vezes, com salário baixo, salário irrisório de R$ 1.014, não tem condição financeira para poder adquirir um imóvel naquela comunidade. Então, a prioridade no Minha Casa Minha Vida
seria a chance de corrigir de uma vez por todas essa injustiça. Nossa categoria considera como uma traição. Infelizmente, nós trabalhamos por muito tempo dentro do Congresso Nacional, junto à Câmara Federal e o Senado, para aprovar esses artigos que é de suma importância para a categoria, a qual nós gostaríamos que o Congresso Nacional ele derrubasse esses vetos. Este projeto foi analisado por uma comissão especial em caráter conclusivo, ou seja, não houve necessidade de votação em plenário. O relator do projeto na comissão especial, deputado Pedro Chaves, discorda dos vetos. Nós entendemos que o governo poderia sancionar a lei na sua integralidade. Como aconteceu o veto, nós vamos analisar aqui com a assessoria da Câmara sobre a possibilidade ou não da manutenção desses vetos ou a derrubada dos vetos. Então isso será analisado aqui pelos parlamentares, obviamente com o apoio da assessoria aqui da Casa, para que a gente, se possível, dentro do possível, fazemos o máximo para atender a categoria dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, justamente pelo trabalho importantíssimo para a sociedade que eles desenvolvem. Representantes do Ministério Público, da Polícia e da Justiça Federal estiveram aqui na Câmara nesta terça-feira para contribuir com as 10 medidas contra a corrupção. Desta vez, os pontos mais debatidos foram a proteção a testemunhas não envolvidas no processo e o polêmico teste de integridade. É o que mostra a repórter Mariana Monteiro. Um dos pontos das 10 medidas contra a corrupção discutido na comissão especial tem nome em inglês. É o whistleblower, que numa tradução livre significaria a pessoa que sopra o apito. Na prática, é aquela testemunha que dá informações importantes, mas não é uma das partes do processo. Participantes dos debates defenderam a criação de instrumentos para proteger estes informantes. A figura do whistleblowing, que já é aplicada em vários países, inclusive Estados Unidos, Reino Unido, recomendada pela União Europeia, visa exatamente proteger a figura desse terceiro, para que ele se sinta, inclusive, estimulado a trazer esses fatos ao público, ao conhecimento do Ministério Público. Outra medida que agradou a quase todos os palestrantes foi a educação contra a corrupção. O relator, deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, pensa em criar um fundo com recursos destinados a campanhas governamentais sobre ética e cidadania e contra a corrupção. O delegado Márcio Anselmo, que atua na Operação Lava Jato, considera este o ponto mais importante dentre as 10 medidas. Estruturas que visam a manter ou despertar na sociedade esse sentimento ou essa causa de combate à corrupção. Isso talvez é o legado que os senhores poderão deixar para as futuras gerações aqui, principalmente no reforço à educação e cidadania, talvez seja a parte mais importante do projeto, muito mais do que aqui criminalizar ou endurecer penas. Por que não tratar de ética, cidadania e valores já nos primeiros anos de vida, nas escolas, nas universidades e nos concursos públicos? Tornar obrigatório qualquer concurso público esse tema, valores, ética, cidadania e sobre temas de bem público. Um dos pontos que continuam causando polêmica é o chamado teste de integridade, que seria aplicado em funcionários públicos em determinadas ocasiões. Alguns deputados e procuradores acham que ele poderia ser usado politicamente, mas o relator insistiu na utilização deste instrumento. Me parece desperdiçar uma ferramenta que já se provou eficaz em Hong Kong, Singapura, Polícia de Nova York, Polícia de Chicago, Polícia de Los Angeles e outras. Então, quer dizer, os índices policiais nos Estados Unidos, quando carteira com valores eram deixadas dentro das viaturas ou dos veículos utilizados, o grau de devolução do recurso era de 70% antes dos testes, ou seja, 30% ia para o bolso de alguém. Depois da aplicação dos testes, o grau de devolução é de 99%. É a velha história de que você colocar uma câmera de segurança no teu prédio ou na tua casa, mesmo que ela não funcione, o fato dela estar lá já vai servir como um inibidor de um eventual
uma tentativa ali de roubo, furto, etc. Terminou agora há pouco a sessão do Congresso Nacional. Deputados e senadores encerraram a sessão sem concluir a votação do projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós vamos direto ao Salão Verde falar ao vivo com a repórter Dini Moraes, que acompanhou as votações aí da sessão do Congresso Nacional e tem outras informações. Olá, Dini, boa noite. Boa noite, Jaciene. Então, depois da suspensão da... Oi, Jaciene, quer me perguntar alguma coisa? A votação, para concluir aí a votação da LDO, ficou para a semana que vem. Então, na verdade, esses pontos que faltam votar ainda da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as regras para a elaboração do orçamento público do próximo ano, ficou para a próxima sessão do Congresso. Ainda não se sabe exatamente quando que ela vai acontecer, porque isso necessita da convocação do presidente Renan Calheiros. O que a gente pode dizer é que amanhã tem sessão da Câmara dos Deputados, em que está prevista o término da votação do projeto de lei que altera as regras de exploração do pré-sal pela Petrobras, que tira a obrigatoriedade da Petrobras de fazer parte de toda a exploração do pré-sal. Estes destaques que ficaram faltando para votar aqui na Câmara, que é uma sessão só de deputados, ele pode alterar essa lei que tira a obrigatoriedade da Petrobras de participar de todos os consórcios por pelo menos 30%, pode alterar no caso de exploração de grandes reservas de petróleo que tenham de prospecção acima de 500 milhões de barris. Mas essa é uma votação que está prevista para amanhã de manhã. Hoje, agora, nessa sessão aqui do Congresso Nacional, que terminou há pouco, foram votados 6 projetos de liberação de mais dinheiro para vários órgãos públicos dos 10 que estavam previstos. Eles liberam várias, sendo entre eles mais de 1 bilhão de reais para o Ministério da Educação. Entre os programas que vão receber mais dinheiro está o financiamento estudantil, o FIES. Também o projeto que liberam dinheiro, por exemplo, para o Ministério do Transportes, Portos e Aviação Civil, também Ministério da Fazenda e Ministério da Saúde, Trabalho, Previdência Social. Ou seja, vários órgãos públicos vão ter aí dinheiro liberado que estava trancado aqui porque precisava da autorização de deputados e senadores. Vale destacar que, como você já falou, essa questão da LDO ficou para depois, que é uma questão que tem muita polêmica entre deputados e senadores que apoiam o governo Michel Temer e os que são de oposição. Porque na LDO já prevê o limite de teto, na verdade, de gastos públicos por 20 anos, que é um assunto que tanto o governo quanto a oposição não concordam. O governo defende que essa medida é a mais importante que está em tramitação no Congresso neste momento e a oposição não concorda, dizendo que esse limite de gastos públicos vai tirar dinheiro de investimentos da saúde e educação necessários para a melhoria do atendimento da população. É com você, Jaciene. Obrigada, Dini, pelas informações. No segundo episódio da série de reportagens especiais sobre a reforma do ensino médio, você vai ver que especialistas, governo e oposição parecem concordar em um único ponto. A reforma é mesmo necessária. As divergências, no entanto, começam a aparecer quando olhamos para diferentes soluções propostas por cada um desses segmentos. A medida provisória do ensino médio recebeu em 6 dias 560 propostas de alteração. Isso antes mesmo de começar a ser discutida pelos deputados e senadores numa comissão mista. Na exposição de motivos da medida provisória, um argumento chama a atenção. O Brasil é o único país do mundo que tem apenas um modelo de ensino médio, com 13 disciplinas obrigatórias. Em outros países, os jovens, a partir dos 15 anos de idade, podem optar por diferentes itinerários formativos no prosseguimento dos seus estudos. Os chamados itinerários formativos são as áreas que os estudantes vão poder escolher para dedicar mais tempo dos estudos. E essa é uma mudança central. Antes da medida provisória, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação previa um conjunto de habilidades que os estudantes deveriam desenvolver, como, por exemplo, compreensão da ciência e do processo histórico e exercício da cidadania. Com a MP, saem as habilidades e entram 5 grupos de disciplinas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional.
E essa é a proposta central da reforma do ensino médio. Mas e os alunos? O que pensam da ideia de escolher a sua trajetória dentro da escola? Essa nova proposta, eu acho assim, ela é bem interessante, pelo fato de que a gente vai poder se empenhar mais no que aquilo que a gente gosta. Seria uma oportunidade melhor para você avançar no que você quer. A vantagem é que a pessoa ela vai vir com mais vontade de estudar, porque ela vai estar fazendo uma coisa que ela gosta. Os profissionais de educação aprovam a flexibilidade, mas fazem ressalvas. Essa ideia de flexibilização, ela é interessante, mas tem que ser oferecida com um certo cuidado e muita orientação. A flexibilidade, ela é um conceito que é consensual na sociedade brasileira. Ele é um conceito consensual no debate educacional mundial, porém essa medida provisória não vai gerar flexibilização, porque ela trava em itinerários. Na realidade, nos outros países, o estudante escolhe sobre uma disciplina, então ele vai querer fazer História do Feminismo, tem um curso de História do Feminismo, ele vai fazer basquete, ele vai fazer um curso de artes, de culinária, que é uma matéria muito comum, uma disciplina muito comum nos Estados Unidos. O texto da medida provisória é muito objetivo quando lista as disciplinas obrigatórias: português, matemática e inglês, filosofia e sociologia, artes e educação física, claramente obrigatórias antes da medida provisória, saem da lei. A definição de matérias obrigatórias fica a cargo da Base Nacional Comum Curricular, ainda em discussão no Conselho Nacional de Educação. Essa foi mais uma controvérsia provocada pela medida provisória. Devíamos estudar inglês e precisamos estudar espanhol. Isso é um equívoco tremendo. Um outro equívoco na contramão do mundo é tirar a educação física, é tirar artes do currículo. Hoje, um aluno do ensino médio regular, o que ele tem? Ele é obrigado a cursar as 13 disciplinas obrigatórias o tempo todo, é um popurrí de disciplina, o aluno não tem a oportunidade de se aprofundar em nenhuma área de seu interesse. Outro temor é que as opções oferecidas sejam tão restritas que a flexibilidade na prática não exista na maioria das cidades. Isso já aconteceu no passado. Lá na minha cidade pequena, a minha inclinação toda sempre foi pelas ciências humanas. E eu me recordo que, não havendo o curso clássico, eu ingressei no primeiro científico, mas logo no final do ano, naquele tempo tinha a segunda época, eu fiquei para a segunda época em Física e Química. E daí eu percebi que eu tinha que ir para o curso clássico, e daí vim para São Paulo para fazer o clássico. E isso ainda acontece hoje. Nós temos muitas cidades brasileiras, a grande maioria, ou seja, mais de 70%, tem uma escola de ensino médio. Que trajeto ou trajetória flexível essa escola única vai conseguir estabelecer? Ela vai trabalhar com a base e muito bem se ela der conta de cumprir a base, os 60% e os 40% em média. A Comissão de Deputados e Senadores, que vai analisar a medida provisória do ensino médio, tem instalação marcada para esta quarta-feira. Amanhã, no terceiro episódio da série especial, o Jornal da Câmara vai mostrar as propostas do governo para o ensino profissionalizante. A CPI da Lei Rouanet ouviu nesta terça-feira a ex-ministra da Cultura, Ana de Holanda. Ela ocupou a pasta entre 2011 e 2012, quando foram descobertos os primeiros indícios de irregularidades na área. Autoridades calculam que os desvios chegam a 180 milhões de reais ao longo dos 20 anos de existência da Lei Rouanet. Ana de Holanda foi ministra da Cultura durante 20 meses, nos anos de 2011 e 2012. Foi descoberto ali o primeiro indício que levaria à Operação Boca Livre, da Polícia Federal. O secretário percebeu que tinha fotos de um projeto que foram usadas em outra. Por acaso, peraí. Aí foi perceber isso, aí que viu que era o mesmo CPF. Aí, na minha gestão, aconteceu isso, sim. Foi aí, o que fez? Manda para a CGU. É o caminho natural e obrigatório quando detectamos esse tipo de coisa. De acordo com Ana de Holanda, o Ministério da Cultura recebe anualmente cerca de 9 mil projetos de incentivo. Mas a avaliação envolve pedidos e também a prestação de contas de projetos já beneficiados. O maior problema que eu vejo
era que a gente só ia examinar essa prestação de contas às vezes alguns anos depois de realizado. Então, essa prestação, da forma que está, ela realmente não dá muita conta, não. Isso cria um problema prático. Enquanto os projetos concluídos não são avaliados, as empresas continuam operando normalmente. Agora, imagina isso se acumulando ao longo de 10 anos. E pior, uma mesma pessoa poderia abrir diferentes empresas e ir ano a ano realizando operações fraudulentas. Mas isso é um problema da lei ou com a fiscalização? A lei é correta. O que não está acontecendo é o controle. Quer dizer, o projeto é aprovado, na execução se faz totalmente diferente. E fica por isso mesmo, quer dizer, só daqui a alguns anos é que vai verificar que o cara gastou o dinheiro em local inadequado. Nós não podemos criminalizar a Lei Rouanet. Ela precisa de acertos? Precisa. Mas isso não significa que nós temos que extinguir a Lei Rouanet. Os dois deputados também concordaram em outro ponto. A CPI deveria ter começado com a análise do que a Polícia Federal já investigou sobre o caso. O presidente justificou. O pedido de informações foi feito, mas ainda não teve resposta. Por isso, a tática deve mudar. Nós não podemos ficar eternamente, nós temos 120 dias, esperando a boa vontade das pessoas em querer mandar os dados. Então, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público, nós vamos então agora começar a trabalhar em cima de datas e dados para que a gente possa dar celeridade aos trabalhos. Enquanto isso, a Câmara analisa criar uma espécie de Lei Rouanet da ciência. O objetivo é aumentar e diversificar as fontes de recursos para o segmento, uma vez que grande parte do dinheiro investido em pesquisa científica hoje no Brasil vem dos cofres públicos. Mas a proposta esbarra em um obstáculo que não é pequeno: a crise econômica. Não é difícil descobrir de onde vem a maior parte dos aparelhos eletrônicos comprados hoje no país. Investir em pesquisa e inovação é um dos motivos do sucesso da indústria chinesa. E a intenção por lá é aumentar o dinheiro aplicado no setor. Na China, meta de 2,5% do PIB em 2020. No Brasil, um objetivo parecido, 2% do PIB também em 2020. Mas, por aqui, parece um sonho distante. A previsão de investimento no setor para agora, 2016, é de apenas 1,05% do PIB. É uma ciência jovem, mas que está produzindo muito, está sendo reconhecida internacionalmente. Estamos formando pessoal altamente qualificado. Onde é que está o problema? É no recurso, no financiamento. Ou a gente reverte isso, ou o Brasil vai continuar sendo importador. Incentivar a doação de empresas privadas e de pessoas físicas é o objetivo de um projeto em análise na Câmara. O texto prevê abatimento no imposto de renda, até 10% de dedução no caso de pessoa física e 8% se for empresa. Os pesquisadores poderão apresentar projetos à Receita Federal, aprovar esse projeto, e ela aprovará esses projetos e os valores das quais ela vai renunciar financeiramente, e o pesquisador ou a instituição de pesquisa poderá procurar os financiadores, né, pessoas ou empresas com disposição para fazer esse financiamento a partir da renúncia do imposto de renda. Qual é a grande virtude desse projeto? É que o dinheiro vai direto do financiador para o pesquisador, sem passar por nenhum fundo setorial, sem correr nenhum risco de contingenciamento por parte do governo. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Agora depende de análise da Comissão de Finanças e Tributação. Lá, os deputados avaliam a viabilidade econômica da proposta, e é aí que está o maior obstáculo. Por mais meritória que possa ser a iniciativa, né, e ela inclusive estabelece assim, alguns percentuais muito ambiciosos, né, que teriam um impacto significativo em termos de renúncia fiscal, é claro que o momento não é muito oportuno, né, porque nós vivemos uma profunda crise fiscal, né? A arrecadação caiu significativamente. A arrecadação tem caído, inclusive, até mais do que a própria queda do PIB.
A Câmara aprovou um projeto que amplia os canais de comercialização de polpa e suco de frutas produzidos em regime familiar. Pela proposta, o procedimento para o registro e rotulagem dos produtos serão simplificados. Ana Maria comprou essa chácara perto de Brasília para plantar milho e mandioca. Mas quando se deparou com a riqueza das frutas do Cerrado, mudou o rumo do investimento. É tanto cajuzinho do Cerrado que a produção chega a se perder. A gente tem interesse em fazer, porque nós temos muita fartura de frutas aqui, sabe? A gente congela, como se faz em casa mesmo, né? Na cozinha normal, nós temos o freezer, a gente colhe, higieniza, tem todo o cuidado que é exigido, mas ainda não tem a estrutura física para ter ainda o rótulo concluído. É que hoje a legislação sanitária concentra no Ministério da Agricultura a autorização para processamento de frutas em sucos, polpas e doces. As exigências são tantas que, na prática, só indústrias conseguem atuar no setor, o que torna rara no mercado a existência de sucos orgânicos e artesanais. Nós já temos a matéria-prima, que são as frutas do Cerrado, nessa área grande do Cerrado que a gente está preservando, sabe? Agora, quanto às exigências todas de documentação, de produção, o ambiente, o espaço físico, a cozinha industrial, isso nós não temos ainda. Embora algumas pessoas que são amigos, que são visitantes aqui da região, elas vêm comprar fruta assim in natura, sabe? Sem congelamento. A gente já faz alguns doces, alguma coisa, mas às vezes a gente está longe da gente começar, da gente concluir, né? Já começamos, eu te mostrei ali, nós começamos já a construção da cozinha, já individualizamos os banheiros, mas ainda falta bastante coisa, sabe? Autor da proposta que simplifica os canais de comercialização de polpa e suco de frutas produzidos na agricultura familiar, o deputado Alceu Moreira acha que a mudança na lei vai iniciar uma nova fase da fruticultura familiar no Brasil. O que nós queremos é uma legislação segura, que tenha na garrafa, por exemplo, o nome do proprietário, a data que foi extraída e a natureza do suco. Se lá um litro daquele de suco tem problema, tem o nome do proprietário de onde veio e ele é responsabilizado por isso. Tem uma associação a que ele pertence. Tem 1000 formas de organizar. O que é certo é que fazer o agricultor botar fora uma riqueza que faz falta para tantos e que acaba não indo para o bolso dele, é certamente um contrassenso que o poder público, o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura do Estado e do município não pode fazer. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.